Como que isso se manifesta na fase adulta? Pseudoparalisia. Ela se diz paralítica, sente a perna fragilizada. Isso aconteceu também com Sabine Spiro de Jung, né? Isso aconteceu com Anna Orr de Freud. E Anna Orr de Freud foi uma situação bastante complicada, porque o pai não a seduziu, nem o pai abusou. Ela desejava o pai. E quando adulta, ela culpa o pai como se tivesse seduzido. E isso é um dos pontos fortes da psicanálise e é manifestado na literatura e foi traduzido e fica explícito de um filme chamado Freud Além da Alma, né? Ela culpa o pai o tempo inteiro nas sessões de terapia, que era chamada de abreação. E ali, no fim, Freud entende que é o inverso. Não foi o pai que a seduziu, ela que queria seduzir o pai. Entendemos isso? Entendi. Deixa eu dar alguns exemplos. A gente precisa deixar claro algumas questões. Nós estamos falando aqui da estrutura ou da arquitetura do inconsciente do sujeito. E nós falamos das matrizes, falamos dos arquétipos, está razoavelmente entendido. E Jung chama muita atenção que nenhuma representação simbólica pode representar um arquétipo. Desculpe, significa o arquétipo. Sim. O arquétipo não pode ser reduzido a insignificância símbolo, sim, de uma representação. de uma cultura, sim. Né? Embora essa cultura, permeada e difundida na sociedade, cria um inconsciente coletivo que vai fazer com que qualquer pessoa que tenha acesso a esses símbolos se remeta aos seus arquétipos. Perfeito. A questão, resumindo, predominantemente as pessoas confundem representações simbólicas dos arquétipos com os arquétipos. E Jung diz, não dá para confundir um arquétipo com a insignificância de uma representação simbólica. Embora ela mobilize, desprenda, enfim, faça com que esse arquétipo seja trazido à tona. O resumo, que eu acho que vale esclarecer, é que nessa estrutura do inconsciente você tem as famosas matrizes que eu falei. Assim como a gente viu os arquétipos distribuídos em determinados segmentos, a gente pode ver também as matrizes para uma compreensão melhor. Aqui você tem as matrizes do pensamento. Por que matriz do pensamento? É como determinado pensamento foi se construindo na história de vida do sujeito. Ele vai construindo devagar, vai acumulando. Qual é a matriz mais forte? Freud chama a atenção para isso. Sim. Qual é a matriz do pensamento mais forte? A sexual. A sexualidade é poderosa por quê? Ela é prazerosa e, ao mesmo tempo, ela é controlada pela moral. Sim. Ela é desejada e ela é reprimida e ela é cerceada. Então, ela cria pulsões de grande força que vai fazer com que determinados comportamentos, determinadas situações, sejam, de fato, conduzidas pela matriz sexual. O que é isso? Desde criança, a libido está presente. E essa libido presente é prazerosa, mas, em compensação, ela é cerceada. O Freud vai chamar a atenção, inclusive, dizendo que essa sexualidade ela é projetada do sujeito em relação aos pais. Seria da mulher em relação ao pai, ou do homem em relação à mãe, que Freud vai chamar de complexo de Édipo. O famoso complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É um sintoma que está vinculado à sexualidade infantil. Ou você traz à tona ou tenta traduzir ou entender essa repressão, esse sintoma vai perdurar por muito tempo. O Jung chamou em relação da mulher para o pai, de complexo de Electra. Então, quando você ouve complexo de Electra, é a mesma situação que Freud chamou de Édipo. Ele chama de Édipo tanto para o homem quanto para a mulher. E Jung difere, chama de Electra para a mulher. E aí você tem, portanto, a matriz do pensamento sexual, é como a sexualidade foi construída durante todo o tempo de vida do sujeito. E aí implica em situações que são prazerosas e reprimidas e, portanto, ela é forte. As pulsões da sexualidade são muito fortes. Você tem a matriz religiosa. Só um porém aqui. Por que para Freud, só um parênteses mesmo, por que para Freud a sexualidade ela realmente ela é prazerosa por um lado, mas ela é moral de outro e reprimida? Mas por que ela seria moral para o ser humano? Se olhar como um bicho, qualquer animal da natureza, ele não tem irmão, irmã, mãe, pai, não tem nada disso. Mas no caso da moral, a moral humana, ela vai dizer que o desejo de alguém pela mãe ou pelo pai é um pecado sem tamanho. Mas não é só sobre pecado, porque de fato, é aquilo que a gente fala, a moral vem da onde? A moral não é o que eu decido. De regra social. Mas a ética não é o que eu decido, é o que é. Não, vamos devagar. Vamos guardar esse conceito ética e moral para a gente dar uma discutida no final. Tá bom. Porque ética é alguma coisa intrínseca, moral é alguma coisa construída. Perfeito. Moral é um conjunto de regra social. A ética é o teto, né? É o teto. Sentimento. Isso. E outras palavras. Ética vem do grego. O grego, ele via no ser humano princípios de humanidades que deveriam ser
natural. Que é próprio do humano. Que deveria ser natural do ser humano. Princípios gerais de humanidade. Isso. Ser fraterno, bom, justo, certo. São condições humanas. Então, o grego via isso como ética, portanto, intrínseca a cada sujeito. Na Roma, esse troço foi bem diferente. A Roma você tinha uma cultura muito mais pulverizada e, portanto, o critério da ética universal, dos princípios gerais de humanidade, ficaria muito disperso em relação às diferenças das pessoas. Aí o romano cria a moral. A moral seria um conjunto de regras sociais que deve aproximar o sujeito daquilo que se espera como sendo ética. Perfeito. Tá? É igual, vou falar uma bobagem aqui, é igual o arquétipo sendo a ética e os símbolos arquetípicos a moral. Eu concordo. Mas eu quero recuperar um ponto importantíssimo para a gente poder construir melhor o entendimento do que seria esse inconsciente. E, nesse caso, a gente volta para as matrizes e volta. A matriz religiosa é importantíssima, a matriz econômica. O que é a matriz econômica? Desde criança, a gente sempre ouve a ideia do privilégio de quem tem dinheiro. Meu primo rico, meu primo pobre, quem tem dinheiro pode, quem não tem não pode. Gente morando na rua e etc. Isso vai construindo a famosa matriz econômica. E essa matriz pode gerar pulsões violentas no sujeito numa fase adulta, ou numa fase, enfim, que passa por essa construção durante o processo de vida. O sujeito é muito educado, é absolutamente normal, mas na hora de fazer negócio ele vende a mãe que é o troco, porque ele é mobilizado por essa matriz econômica. O sujeito ele não tem religião definida, mas em determinados momentos na sociedade, diante de um fato social qualquer, ele pode ter surtos de compaixão, de fraternidade, né? Você hoje deu um surto de fraternidade lá quando se alimentou o mendigo. Aquilo ali tem a ver com sua matriz religiosa. Né? Eu fico observando também tudo que acontece. Né? A matriz da sexualidade, de acordo com como ela foi construída, ela vai gerar pulsões que são decisivas no comportamento do sujeito. Exemplo, o cara, ele, de acordo com essa ideia do prazer e da repressão, do desejo e do cerceamento, numa fase adulta, ele é muito coerente com os valores da sociedade, mas na hora que rola uma sacanagem, ele vai fundo e não quer saber do resultado. Ele age impulsivamente. Então, o que eu estou dizendo é, as matrizes, ela controla a sua vida, controla o seu comportamento se você se dá conta, porque são ações inconscientes. Assim também você tem a matriz da superstição, que é o cara que não passa por debaixo da escada e não sabe porque deixou de fazer ou fez isso. Assim como você tem a matriz vital, ou a matriz da sobrevivência, que é aquela que vai fazer com que você livre sua cara primeiro na hora da desgraça. Tem um acidente, a primeira coisa que o cara faz é pular fora. Ele não vai socorrer ninguém. Depois ele volta para socorrer todo mundo, mas primeiro ele vai livrar a cara. O cara, quando está na festa de aniversário que tem comida, na hora que destampa a mesa, ele sai pulando na cabeça de todo mundo para comer primeiro, porque comida é alguma coisa que foi alimentada nessa matriz. Em resumo, eu estou dizendo que essas matrizes do pensamento, ela mobiliza e impulsiona a sua vida se você se dá conta. Essas matrizes do pensamento, ela tem uma relação direta ou indireta com os famosos arquétipos, que, por sua vez, se interrelacionam com os valores. Portanto, a construção da alegoria que vai se manifestar no transe é uma imbricação de todos esses elementos, esses agentes estruturantes do inconsciente. E o trauma, ele vai também estar associado aqui? Não, o trauma não necessariamente. O trauma é alguma coisa que você passou, que a lembrança poderia ser representação de sofrimento. Então, mas eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, um trauma sexual, por exemplo. Porque você tem o sexual liberado e o reprimido. Tá. Legal. Que o equilíbrio é importante para o ser humano. Vamos aproveitar a sua fala e montar em cima da literatura freudiana. A criança, quando tem de 2 a 4 anos, ela já tem libido, ela já tem a libido está presente na eternidade. E aí ela projeta esse desejo, esse prazer na figura que está mais próxima, que é a mãe, no caso do filho, que é o pai, no caso da filha. Projeta. Só que quando ela vai para 6, 7, 8 anos, ela descobre a moral da sociedade. Pela moral da sociedade, isso que ela está pensando ou querendo é uma desgraça. Aí ela reprime. A sexualidade ficou, enfim, sendo um motivo de trauma numa condição infantil. E na vida adulta, isso vai refletir de uma forma sintomática. Quer dizer, são pessoas que vão ter aberrações sexuais ou negações sexuais por conta de uma condição que ela viveu na infância. Mais ainda, a criança vai ter esse trauma, vai ter essa repressão e vai ter esse sintoma se ela considerar que aquilo de fato foi alguma coisa vergonhosa. Mas se é algum dia, ou se a pessoa algum dia, ou se a própria criança, no curso do seu desenvolvimento, entender que aquilo foi normal, que é criança... Se resolver... Isso não é trauma, isso não gera sintoma. Daí, volta a situação. Alguma coisa que seria mais contundente, ela pode não necessariamente representar trauma e muito menos sintoma. Alguma coisa simples, como a porta do armário que se fecha, pode ser um trauma e gerar um sintoma
que seria, no caso, a claustrofobia. Quer Entendi. dizer, é preciso que a gente entenda, resumindo, que trauma não é alguma coisa absurda, nem alguma coisa extremamente leve. Trauma é aquilo que mobiliza um sentimento que é indesejado que ele seja repetido na lembrança.